Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade tão gloriosa, tão sublime nesta noite, de uma vez mais estarmos reunidos na casa do Senhor, para nós adorarmos aquele que vive e reina, aquele que tem todo o controle, domínio, aquele que manda, desmanda, e a última palavra é dele eternamente. A ele seja dado glórias, louvores e adoração. Meus irmãos, eu estou muito alegre, feliz, grato a Deus, porquanto o Senhor nos concede esta oportunidade de estarmos em casa. Eu ando bastante e ando por muitos púlpitos aí das nossas igrejas, e eu confesso aos irmãos que eu sinto a mão gelar, e aqui gela mais ainda, a barriga gela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus, ao nosso líder, o pastor e presidente. Obrigado, pastor, pela confiança, por todo o amparo que o Senhor tem nos dado. Abra a tua Bíblia comigo, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 2. As bodas, vamos falar um pouco das bodas. Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 2. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos encontraram, confirmam comigo, dizendo amém. Leiamos o texto bíblico que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo chamando, e dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Então eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo a informação disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E indo os servos saíram pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Aleluia, tome assento. Deixe-me relatar de forma bem rápida o contexto em que Cristo mencionou este grande ensinamento. Naquela noite, naquele dia, Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, e o povo está declarando: hosanas ao rei, hosanas àquele que vem no nome do Senhor. Posteriormente, Jesus entra no templo, e quando Jesus ele adentra no templo, ele contempla que no templo estavam ocorrendo vendas de animais. Então Cristo ele chuta as mesas, ele expulsa aqueles cambistas que ali estavam. E quando isto ocorre, diz-nos a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 21, no versículo 14, que Jesus começou a curar dentro do templo. Então Jesus começou a curar cegos, a curar alguns
coxos. E quando Jesus começa a operar estes milagres, no versículo 15, diz a Bíblia que os meninos começaram a cantar dentro do templo, também exaltando: Hosanas ao Senhor, Hosanas ao Filho de Davi. Jesus, naquele momento, na parte da tarde, no pôr do sol, Jesus sai do templo e ele vai para a casa de Lázaro, o seu grande amigo Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria. Logo pela manhã, Jesus retorna ao templo, e quando Jesus retorna ao templo, ele então é interrogado. Enquanto ele estava ensinando a multidão no templo, diz a Bíblia que os escribas e os fariseus chegaram diante dele e perguntaram assim: com que autoridade fazes isto, e quem te deu tal autoridade? Diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus, ele é interrogado sobre quem deu a ele esta autoridade, então o Senhor Jesus começa a falar em parábolas. Haja vista que 1/3 dos ensinamentos de Cristo foram com parábolas. Pega um pouco de água para mim. Foram com parábolas. Havia uma facilidade tão grande de Cristo apresentar algo que era rotineiro para o âmbito espiritual. Por exemplo, Jesus passa e os semeadores estão semeando, e Jesus diz: o reino dos céus, que seca a boca rápido, irmão. O reino dos céus é semelhante com um semeador que saiu a semear. Cristo está passando e ele contempla que os pescadores estão lançando a rede e puxando a rede. Cristo pega aquele fato rotineiro, cotidiano, tão simples, e transporta para o âmbito espiritual. E diz: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e puxada, e traz todo tipo de peixe. Mas interessante que as parábolas de Cristo, quando Jesus menciona a parábola de Cristo, normalmente ele está sendo interrogado por alguém, ou está apresentando algo muito importante. E para estes escribas e para estes doutores da lei e os fariseus, Jesus então começa a falar uma sequência de parábola. A primeira parábola que ele fala está justamente no capítulo 21, no versículo 28, e ele fala sobre a parábola dos dois filhos, representando Israel, um filho rebelde e desobediente, e os gentios, um filho que ouviu a sua ordem e cumpriu segundo a sua ordenança. Na segunda parábola, ele apresenta agora, interessante que trata-se de uma parábola jurídica, e neste momento ele apresenta a parábola dos lavradores maus. E nesta parábola ele vai apresentar que havia um terreno, uma terra que foi arrendada, e toda terra arrendada, parte do fruto fica para o dono da terra. Mas na parábola, Jesus está falando que quando chegaram os dias da colheita e os seus servos foram recolher os frutos, maltrataram os servos, humilharam os servos, mataram os servos. Então posteriormente o rei manda outros servos ali, e quando eles chegaram, mais uma vez os servos foram humilhados, maltratados e mortos. Então o dono da terra disse: já que eu enviei 2 grupos de servos e eles mataram, maltrataram e humilharam, eu vou enviar o meu próprio filho, porque quando virem o meu filho, irão saber que o meu filho foi recolher os frutos. Mas diz a Bíblia, na parábola dos lavradores maus, que eles não temeram, antes eles falaram: eis aí o herdeiro, vamos matá-lo. E o levaram para fora e mataram
mataram o filho do dono da terra. Mas interessante que no capítulo de número 21, no versículo 45, diz a Bíblia que os escribas e os fariseus estão entendendo que Jesus está falando deles. E quando Jesus olha e vê que eles estão entendendo, então Jesus vai entrar dentro do coração deles, através da parábola das bodas, e ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei, que fez um banquete, que fez as bodas do seu filho. Observem comigo, que o rei, a maior autoridade de uma terra, a maior autoridade de um reino, estaria celebrando as bodas de casamento, que era tida como uma das grandes festas. Observem que está presente na parábola o rei, a maior autoridade, e o casamento de bodas, uma das maiores festas, que poderia levar até 7 dias de celebração. O rei que quer dividir, o rei que quer celebrar esta festa de casamento, esta festa cerimonial, então ele chama os seus servos, os primeiros servos, e diz para eles: ide e chamai, convidai, façam o convite. Interessante que, para nós entendermos de uma forma mais clara esta parábola, os convites daquela época, eles eram estabelecidos e feitos em 2 etapas. A primeira etapa, o servo ia com dias de antecedência, e ele falava: o rei irá celebrar uma festa, o rei irá celebrar as bodas do seu filho. Interessante que no dia da festa, então o mesmo servo, ele sairia nas mesmas casas, iria falar assim: é hoje, chegou o dia, já está tudo preparado, a segunda mensagem já está concluída, o segundo convite já está pronto, vinde para as bodas. Mas interessante que os primeiros servos, eles saíram e foram fazer os primeiros convites. Mas diz a Bíblia que sequer os convidados quiseram vir. Há um desprezo muito grande. Interessante que Spurgeon, comentando sobre esta parte, ele diz assim: a reação dos convidados nos mostram 5 sinais. O primeiro, uma infidelidade com o rei, a maior autoridade de um reino. Segundo, uma desobediência à bondade do rei. Terceiro, um desprezo ao filho do rei. Quarto, uma repulsa ao banquete real estabelecido pelo rei. E quinto, um menosprezo aos oficiais do rei. Pastor Marcelo, mas quem são estes primeiros servos enviados aqui? Esses primeiros servos são os profetas do Antigo Testamento, os profetas que foram até a nação de Israel e falaram com eles: o rei virá, o cordeiro virá, arrependei-vos e voltem para o Senhor. Sabe quem são estes servos aqui? É o profeta Isaías, é o profeta Jeremias e todos os profetas que chamaram a nação de Israel para um profundo arrependimento. Deus falou através da boca de Miqueias, capítulo 6, versículo 3, e o profeta disse assim, o Senhor falando: o que te fizeu, ó Israel, para que te enfadasses de mim? O profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, ele disse assim: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, e o boi a sua manjedoura, mas o meu povo não me entende. Os profetas clamaram, os profetas falaram,
E Deus orientando que eles viessem para a presença do Senhor, mas há um desprezo para com Deus. Eles adoram Baal, adoram Dagon, adoram Astarote, adoram aos deuses, mas não adoram ao Senhor, não voltam para o Senhor. Rejeição, desprezo, pouco caso para com o convite do rei, do Deus, para com seu povo, o povo de Israel. No segundo convite, observem comigo que já não é mais do mesmo teor do convite inicial. Nesse segundo convite, o rei chamou outros servos e os enviou, mas a palavra agora, ela já é regada com um senso de urgência. Quando o rei diz assim: o meu jantar já está preparado, já está pronto, não tem como retornar. Os bois cevados já estão mortos, não tem como retornar. Os bois cevados mortos, tudo já está pronto. Vinde às bodas. Os servos saem com uma palavra, com um convite, mas este convite agora, ele tem um senso de urgência estabelecida, quando tudo já está pronto, tudo já está preparado. Mas de quem se trata? Estes segundos servos enviados, estes segundos servos são os apóstolos, os discípulos do Novo Testamento. Eles foram anunciando: o rei está chegando. João Batista anunciou: arrependei-vos. João Batista conclamou: ele vem aí, eu batizo com água, mas ele vem e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas rejeitaram. João capítulo 1, versículo 12. Jesus veio para o que era seus, mas os seus o desprezaram, os seus o humilharam. Jesus chegou em Gadara. Jesus liberta um moço, estava nu, morando em cadeias, em túmulos, cheio de corrente, insano, perdeu família, perdeu tudo. Jesus chega, libertou e expulsou aqueles espíritos malignos. E quando os moradores de Gadara chegam, olha para os porcos e diz: cadê os porcos daqui? Mas o moço está liberto. O que era possesso estava sentado em plena consciência, falando com Cristo e já querendo ir para o campo missionário pregar. Mas eles olharam para os porcos. Cadê os porcos? Jesus fala: foi para o mar, foi precipitado no mar. Escolheram expulsar Jesus. Saia da nossa terra, vá embora daqui, saia do nosso território. Tu não és bem-vindo aqui, retira-se do nosso meio. Jesus veio para salvar, mas eles não receberam. Queriam um Cristo que enfrentasse o Império Romano, como nosso irmão Daniel disse. Queriam um Cristo que dominasse e tirasse o governo de Roma. Mas Jesus não veio para tirar governo nenhum. Jesus veio para estabelecer o reino dos céus, chamar o homem ao arrependimento, dando cura, libertação nos corações. Jesus veio para salvar, mas Israel queria um Cristo político, poderoso em manifestações políticas. Mas Jesus veio para libertar o coxo, para libertar o cego, para libertar o paralítico. Ele veio para estabelecer o reino de Deus na terra. Parece que eu vejo Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu chamando: venham para o arrependimento. Mas eles não quiseram, eles rejeitaram, eles desprezaram. E diz a parábola que Jesus está contando, que nesta parábola houve duas reações. A primeira reação: não deram ouvidos, foram para as suas atividades do dia a dia.
viraram as costas para o Filho de Deus e escolheram colocar na frente as suas atividades. Diz a Bíblia: foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro foi cuidar dos seus gados, outro foi cuidar dos seus rebanhos, e não aceitaram ao convite do rei, não aceitaram a presença do filho do rei. Mas interessante que na parábola há o segundo grupo, e o segundo grupo é um grupo radical. Quem são esses? Esses são aqueles que, além de rejeitarem o convite do rei, além de rejeitarem a vinda para as bodas e celebrar o casamento do rei, eles ultrajaram os servos e os mataram, acabaram com as suas vidas, tombaram o seu corpo no chão. Mas o espírito desses subiu para encontrar com o Senhor. Outros mataram. Parece que eu vejo, irmãos, Estevão pregando. Interessante, Estevão, um diácono, mas pensa num diácono bom de Bíblia. Estevão está pregando 51 versículos de pregação. Interessante, Jonas pregou 5 palavras, Estevão pregou 51 versículos. Estevão está pregando, os homens com pedra na mão. Estevão sai do Antigo Testamento, caminha pelo Novo Testamento, apresentando até mesmo Cristo e o plano de salvação. Mas eles rejeitaram, apedrejaram Estevão. Estevão olha para o céu e diz: eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho do Homem em pé. Olha que coisa linda. Dentro da cultura, o rei estava sentado à destra. O rei ficava sentado, mas para receber Estevão, Jesus ficou de pé. Jesus está de pé. Estevão diz: eis que eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho do Homem em pé. Estevão tombou, mas ao seu espírito subiu aos céus. Parece que eu vejo Paulo, aquele homem extraordinário, aquele bandeirante, está dentro de uma cela fria, está idoso, já com seus 60 e alguns anos, está dentro daquela masmorra, numa cadeia interior. O carcereiro chama, Paulo sai para fora, o pescoço de um lado, o corpo do outro, mas o gigante Paulo alcançou a sua vitória. Mataram, construíram, fizeram muitos mártires, mas não aceitaram o convite do rei. Jesus veio para os seus, mas os seus desprezaram. Observe comigo que no primeiro convite há um desprezo, rejeição e um pouco caso. No segundo convite, a mesma atitude, há um desprezo, há uma rejeição e há um pouco caso. Quando o rei soube disso, o rei se encolerizou, e o rei tomou os seus exércitos, e o rei permitiu que os seus exércitos entrassem, destruíssem, queimassem a cidade e incendiasse a cidade. Interessante que Isaías capítulo 10 versículo 5, Deus diz que Ele usa as nações como vara da sua justiça, e Deus permite então que no ano 70, o grande imperador Tito Vespasiano, ele entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele queima a cidade, no Monte das Oliveiras, ele corta todas as árvores, literalmente se cumpriu. O rei para, mas o coração generoso do rei permanece o mesmo, porque o propósito do rei é que o povo viesse para o seu banquete. O propósito do rei é que a nação viesse para o seu banquete. Se o primeiro banquete foi rejeitado, se o segundo banquete foi rejeitado, no terceiro convite, aqui que eu acho lindo, irmão, o rei chama os seus servos e diz assim: saiam agora,
saiam agora. Ele usa um termo ide agora às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Saiam agora, deixem o primeiro público que rejeitou, deixem o segundo público que rejeitou. Servos, vão agora às saídas dos caminhos, e convida a todos quantos encontrarem, como os bons, mas também os maus. Dentro da lista do mal estava eu, você. Os servos do rei saem e vão pelos caminhos. Eles não vão aonde estão as casas, eles vão pelo caminho, porque no meio do caminho está uma classe rejeitada, no meio do caminho está o público desprezado, no meio do caminho está aqueles que jamais entrariam no banquete do rei, no meio do caminho estão aqueles que nunca chegariam até o banquete do rei, no meio do caminho estão aqueles que, dentro da cultura da época, quando passava por algum enfermo, algum doente ou algum leproso, eles cuspiam no chão e saíam de perto. É estes rejeitados, o público que jamais teria alcance à mesa do rei e ao banquete do rei, mas agora os servos estão indo à busca justamente daqueles que estavam no caminho, os desprezados, os impuros, os enfermos, os doentes. E aqui nós entramos. Sabe quem são esses servos desta última chamada? São os apóstolos, os missionários. Representa os missionários do Novo Testamento, que abrem as portas a partir de Atos capítulo 15 para o público gentil, e vai abraçando o público gentil. Aqui eu glorifico o nome do Senhor, porque o Santo Espírito de Deus, Ele foi buscar os maus, os ruins. Levante a tua mão comigo assim, ó. Ele foi buscar os ruins, aqueles que eram perdidos, aqueles que estavam desgarrados, desviados, sujos, maltrapilho, assim como este pregador que vos fala. Meus queridos irmãos, eu amo o Salmo 40, e no verso de número 2, eu amo quando o salmista diz assim: tirou-me de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, firmou os meus pés sobre uma rocha, e pôs um cântico na minha boca. Esses que não eram, agora fazem parte dos que são. Os que não tinham esperança, agora formam o terceiro grupo, o grupo que é chamado. Irmãos, que maravilha! Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, no versículo 17, ele diz que nós éramos o jambuzeiro bravo, que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós não fazíamos parte, mas o Senhor pela sua graça, Ele veio para o que eram os seus, mas os seus o desprezaram. Mas todos quantos o receberam, bons e maus, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus por adoção. Tu és um filho de Deus. Eu vou repetir: tu és um filho de Deus. Eu vou repetir: tu és um filho de Deus. Alabácia. Não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tu era cheio de pé, tu era um pé de cana, estava no mundo velho, cheio de pecado, mas diz a Bíblia que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou
primeiro Ele nos viu como nós éramos, e Ele nos amou primeiro. Nós éramos inimigos de Deus, éramos inimigos da cruz, andávamos passos acelerados para o inferno, mas Ele chegou lá, e Ele diz: este é meu, este é meu, este é meu. Diz a Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14: a cédula que era contra nós, Ele tomou sobre si, cravando-a na cruz. A tua dívida, Ele tomou e pá, na cruz. Interessante que quando alguém tinha uma dívida com o outro, ele colava um papel na porta com prego e dizia: me deve, tem uma dívida. Quando ele saldava esta dívida, aquele papel recebia um carimbo, pago, e a mesma quantidade de dias que ficou a nota na porta causando vergonha, vai ficar agora o recibo pago para honrar o seu compromisso. Nós tínhamos uma dívida. Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio, tomou a forma de homem, e sendo achado na forma de homem, Ele se humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de servo, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Um público é chamado. Parece que eu vejo, irmão. Eu vou pregando, eu vou visualizando a cena. O servo chegando e dizendo: ei, sujo, maltrapilho, você mesmo. O rei está te chamando. Eu? Sim, você mesmo. Mas eu sou imundo, mas é você mesmo. O rei está te chamando. E olha, irmão, que o rei é tão bom que ele matou os bois e ele matou os cevados. Cevados só eram mortos em uma ocasião muito especial. Era um boi reservado para uma ocasião muito especial, mas para receber o público que estava no caminho, jogado, fedorento, maltrapilho, rejeitado, os bois e os cevados estão preparados. Há uma honra tão grande, há uma honraria da parte do rei para este terceiro público, o público gentil, o público que não merecia e jamais estaria lá. O grande teólogo Simon Kistemaker, ele diz algo interessante, que naquela época era costume. Os que vinham, havia 2 servos do rei, que tiravam a roupa e trocavam por outra roupa, para ficar todos do mesmo nível. Então este público rejeitado, que nem roupa direito tinha, chegavam e diziam, os servos do rei falavam: dai-me as suas roupas. Mas nem roupa eu tenho, é trapo de imundícia. Então dai-me os trapos velhos, dai-me o que é sujo, velho e acabado. Receba uma roupa nova para você cobrir a sua vida. Dai-me o que é velho, o que é podre, o que não serve, que eu vou te dar algo melhor, algo glorioso, algo que vai cobrir a tua nudez e a tua vergonha. Deixa eu correr. Interessante, essas vestes representam algumas coisas. As vestes de justificação, justificação em Cristo. Profeta Isaías 64, versículo 6: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. As nossas justiças são como trapos de imundícia. Pastor,
eu não fraudo ninguém, eu ando certo, eu nem chuto cachorro na rua, eu faço tudo correto, eu sou um homem justo. Essa justiça, Isaías chamou de trapo de imundícia. Isaías capítulo 61, versículo 10, regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita para as suas joias. As nossas justiças, a nossa justificação pessoal é trapo de imundícia, mas Deus pegou o que era trapo de imundícia, e Deus está muito disposto a te vestir com vestes de salvação, com roupa de salvação. Adão e Eva caíram lá no Éden. Adão e Eva pegam a folha de figueira e estão costurando folha de figueira e fazendo roupa para si. Na viração do dia, Deus chega lá, e claro, irmão, não pegou, Deus diz, de surpresa de forma alguma. Está Adão e Eva costurando roupa para eles, folha de figueira. Sabe o que representa aqui? A folha de figueira, a religiosidade. Muitos estão tentando se cobrir com a roupa da religiosidade, mas Deus chega, o primeiro sacrifício é feito. Deus pega a pele de animal e coloca neles, representando que para cobrir a sua vergonha, teria que alguém, um inocente, derramar sangue. Jesus mandou uma carta para uma igreja na Ásia, a igreja de Laodiceia, e eles se gabavam muito, diziam: somos ricos, temos o melhor colírio da época, que era um tipo de um gel, um creme, temos o creme de gel que vai curar muitos que estão com algum problema de visão. E eles se gabavam também da sua lã negra, que era muito usado para as roupas. Mas Jesus mandou uma carta para eles, e diz assim: vocês têm o pó flígio, então compre de mim colírio. Vocês são ricos, então compre de mim ouro. Vocês têm vestes de lã negra, então compre de mim vestes brancas, vestes de arrependimento, vestes de salvação, vestes de justificação. Mais 5 minutos eu acabo. Interessante que vão chegando, deixa o trapo de um lado, pega a roupa nova, deixa a vida velha do lado e pega uma vida nova de justificação em Cristo. O que pecava já não peca mais, o que adulterava já não adulterava mais, o que roubava joga a roupa velha para lá e se reveste de uma nova roupa. Aquilo que não prestava é revestido agora de uma roupa gratuita dada pelo rei. Mas escute, um camarada entrou no meio da festa, entrou no meio da cerimônia. Ele não respeita a ordem do rei, ele não respeita a ordem dos servos do rei que estão na porta. Ele não se preocupa de ser o único diferente no meio dos outros. Ele não se preocupa em ser o único que está com a sua própria justificativa. Ele entra, interessante, aperta o cinto aí. Ele gosta das músicas que são tocadas à ordem do rei. Ele gosta do banquete do rei. Ele gosta das danças que estão sendo celebradas na casa do rei. Mas ele não aceita
a justificação, deixando as roupas velhas e sendo cobertas pela roupa gratuita dada pelo rei. Ele está na festa, as músicas lhe agradam, o banquete lhe agrada, o ambiente lhe agrada, mas e a novas roupas? A isto não, eu estou bem com a minha, eu vou ficar com a minha. Mas escute, na parábola, o rei desceu, o rei veio ver o seu público. Interessante, era o público rejeitado, era o público menos favorecido, mas o rei desceu pessoalmente para estar no meio deles. O rei desceu para caminhar no meio deles. O rei desceu para andar no meio deles. Parece que eu vejo o rei cumprimentando um: seja bem-vindo, ó rei, muito obrigado, com uma coxa de frango na boca, muito obrigado, ó rei, recebam, fiquem em paz, as músicas tocando. Mas de repente, o rei olha para este camarada, ele está lá no meio, mas ele fez questão de estar no meio da festa, estar naquele ambiente, mas com as suas roupas velhas, vivendo ainda no mesmo modo da sua vida. Estes sentimentos que este homem teve, senão, primeiro, ele se sentia moralmente justo. Eu sou justo, eu não preciso da justificação do rei. Segundo, ele se sentiu autossuficiente. Eu não dependo de ninguém, eu estou bem com a vida que eu estou levando, não preciso de roupa, de manto, de cobertura dada pelo rei. Terceiro, ele rejeitou gratuitamente o que o rei ofereceu. Irmão, não pagava nada, era gratuito. Era só estender as mãos, o preço o rei já pagou. Era só estender as mãos e pegar as novas roupas, mas ele rejeitou gratuitamente. A falta da roupa nupcial não foi uma falta na estrutura do rei, mas foi uma opção voluntária daquele homem. O rei olha para aquele homem e diz assim: eu conjecturo que ele tenha falado, não é possível. O primeiro público do Antigo Testamento rejeitou, desprezou, fizeram pouco caso. O público do Novo Testamento rejeitou, desprezou, fizeram pouco caso. O terceiro público, os menos favorecidos, os que estavam no caminho, que não mereciam nada, mas este aqui rejeitou, desprezou e fez pouco caso. Aí o versículo seguinte assusta, porque o rei falou assim: amarre este de pés e mãos, e levem-o para o lado de fora, levem-o para o lado externo, aonde há pranto e ranger de dentes. Tire este homem daqui e levem-o para o lado de fora, porque assim como os outros dois anteriores rejeitaram, desprezaram e fizeram pouco caso. Eu encerro agora. Estamos a poucos instantes. Hebreus diz que é só um poucochinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Estamos vendo todos os dias não apenas sinais da volta de Jesus Cristo, estamos vendo verdadeiros outdoor gigantesco, e nós estamos sendo impactados, porque todo dia nós estamos acompanhando, e os sinais estão aí, como outdoor, representando que já já o rei vai descer. Aí eu quero te perguntar, lembra do filho pródigo?
Quando o filho pródigo pintou lá na porta, lá na ponta da porteira, o pai saiu correndo. Dentro do costume, o pai não poderia correr, porque não poderia aparecer a canela. Mas irmão, para salvar um filho, o pai sai correndo. O pai sai correndo ao seu encontro, para que ele não fosse apedrejado. O pai o abraça, mas ele está sujo, maltrapilho, fedorento, estava largado, desamparado. Mas o pai o abraça, o cheira. Perante o costume da época, ele tinha que se ajoelhar e se humilhar. O pai segura ele abraçado. Pai, deixa eu me humilhar. O pai segura ele abraçado. Tu és filho. Coloca sapato nele. Quem andava descalço era escravo. Coloque sapato nele. Coloque roupa nova nele. E coloque o anel no dedo dele. Sabe o que é isso? Sinal de aliança. Roupa, as roupas velhas do filho pródigo foram jogadas fora, e o pai colocou roupas novas nele. Mas quando o pai coloca o anel no dedo dele, não era aquele anel que compre um doce e ganhe um anel, não, era um anel com o brasão da família. Era um anel que representava que aquela pessoa era um participante da família. Deus quer te tirar da onde você está, arrancar estas vestes sujas, jogar as vestes fora e colocar em ti, te dar vestes de salvação. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo. Eu não sei se você vai ter coragem, mas esse negócio de crente tem que ter coragem, é para corajoso mesmo. Você que não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, alguém no nosso meio que não recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e deseja hoje, nesta noite, entregar a sua vida a Cristo, faça assim com a tua mão. Alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador da sua alma, da sua vida? Não há ninguém? Quero fazer o segundo convite. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar hoje para Jesus? Pastor, eu vou voltar amanhã. Amanhã é coisa de Faraó. O negócio de Deus é hoje. Alguém que deseja voltar, se reconciliar com o Senhor Jesus hoje? Alguém? Faça assim com a tua mão. Alguém? Jesus quer tirar essa roupa cheia de mancha, cheia de nódula. Jesus quer te dar uma roupa de santificação, de justificação, de arrependimento. Aonde você está? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você da sua casa que nos assiste agora, que está afastado do caminho do Senhor, tu vai ficar até quando? Abraçado com esta roupa, com estas vestes espirituais sujas, fedorenta, sendo que Jesus está te oferecendo vestes novas de salvação. Alguém afastado da presença do Senhor e deseja voltar para Cristo hoje, nesta noite? Faça assim com a tua mão. Alguém? Não há ninguém? Então levante a sua mão assim comigo. Levante a sua mão, todos, levante a sua mão comigo assim. Um dia nossas vestes foram trocadas. Um dia as nossas vestes foram trocadas. Não merecíamos nada, absolutamente nada. Pelas nossas obras nós não merecíamos nada. Mas a graça do Senhor, a graça do Senhor, a graça do Senhor, a incalculável graça do Senhor, a imensurável graça do Senhor te encontrou no caminho, nos becos
Deus nas vielas desta vida, e Jesus te abraçou, e quando Ele te abraçou, Ele te deu o direito de ser filho e filha de Deus. Se você crê assim, por 10 segundos com a mão erguida, por 10 segundos com a mão erguida, diga alguma coisa para o Senhor. Abra esta boca que Jeová te deu, abra esta boca que o Senhor te deu, e diga: eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Eu andava com vestes de pecado, hoje eu ando com vestes de justificação, com vestes de arrependimento, com vestes de salvação. Adore ao Senhor. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vamos mais uma vez. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia. Meus amados irmãos, que bom estarmos na presença do Senhor. Recebemos a sua palavra, fomos renovados e impactados pela boa palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe nosso irmão Daniel, que nos trouxe uma linda mensagem, e que a graça do Senhor seja abundante na vida do irmão Marcelo, que nos trouxe esta preciosa palavra para o nosso coração. Nós fomos salvos pela graça do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, concluindo o nosso culto, eu quero dizer aos amados irmãos que a nossa irmã Ana, da escola Anas Parque e Colégio Sena, do berçário ao 5º ano, está aí na tela, tem matrículas agora esta semana, dias 13 e 14, para os membros da igreja, com 35% de desconto. Procure Anas Parque, Colégio Sena, e você vai ter lá uma escola de qualidade. Você pode fazer meio período, manhã ou à tarde. Também tem o semi-integral, que é um especial, e o integral das 7 da manhã às 18h30. É um ensino com excelência e com princípios cristãos também. Isso é muito bom, especialmente nesta época tão difícil. Hoje teve Enem, não é? Hoje teve Enem, um monte de bobagem da esquerda. Vocês fizeram Enem, um monte de bobagem lá, que fere princípios e começa de maneira sorrateiramente, atacando o agronegócio. Tudo isso no Enem. Agronegócio é o que tem dado vida para o Brasil. É o que tem feito o Brasil crescer. Mas hoje no Enem, algumas perguntas atacavam o agronegócio, de maneira sorrateira, não é? E a escola da irmã é uma escola de princípios, e hoje nós estamos precisando disso. Mas, pastor, o senhor conhece? Meu filho, eu leio muito, eu pesquiso, eu ouço,
E tem muita bobagem aí da esquerda. Vocês muito cuidado nesses colégios por aí, nessas universidades. Esses professores de esquerda que odeiam igreja. Duas coisas que este mundo odeia: igreja e Israel. Vocês perceberam? Igreja e Israel. O mundo odeia a igreja e odeia Israel. Tá bom? Então os pais devam se preocupar com os ensinos dos filhos, porque as escolas é uma vergonha. O ensino público brasileiro, ao invés de ensinar biologia, português, matemática, fica ensinando besteira, bobagem, não é? Fica ensinando um monte de porcaria. E aí ensina matemática, ensina português. Todos os países desenvolvidos se dedicam a ensinar a língua e matemática. Ensinou a língua para o povo não é enganado. Ensinou matemática a crescimento e desenvolvimento. Aí fica ensinando gênero para a criança. Eu conheço o gênero humano. E existe 2 sexos, o macho e fêmea. O resto é terceira via, não tem bíblica, não tem respaldos bíblicos. É isso que nós queremos. Mas esse ensino é tremendo. Nós vamos terminar o culto. Nosso irmão Júnior e todos os familiares estão parabenizando a irmã Kátia pelo seu aniversário. A irmã Ivani, todos os familiares, parabenizando Luiz Felipe. Deus te abençoe, Luiz Felipe. As irmãs do Círculo de Oração, da sede, parabenizando a Cristian Cléria e a irmã Kátia. Deus abençoe. Irmão Jefferson, parabenizando a sua esposa, a irmã Cristian Cléria. Deus abençoe, no nome de Jesus. Nosso irmão evangelista Gustavo Ferreira e as filhas, a Giovana e a Valentina, estão parabenizando a irmã Késia Ferreira. Parabéns. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha, aniversário de casamento, o pastor Ângelo e a irmã Sandra estão louvando ao Senhor, pois estão completando 32 anos de feliz união conjugal. Bodas de pinho, o aroma balsâmico do pinho empresta o seu significado às bodas de 32 anos. Para os celtas, tratava-se da árvore do nascimento, representando a família. Deus abençoe, pastor Ângelo e a nossa irmã Sandra. O irmão Anderson e a Damares estão celebrando 10 anos de feliz união conjugal. Bodas de estanho representa a durabilidade e estabilidade da relação. Parabéns, em nome de Jesus Cristo. A cantina está funcionando, tem lá pastel de presunto, queijo, pastel de carne, esfirra, tá bom? Calabresa. Olha, o maestro Ivan convoca todos os músicos para dia 15 agora, quarta-feira, às 8 horas da manhã, o importante ensaio e a participação de todos, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. O pastor Geraldo Alves não está presente hoje, ele teve que ir a Limeira, pois o seu cunhado está enfermo. O presbítero nosso irmão Daniel Alves Guimarães. Vamos orar para que o Senhor Jesus dê saúde plena, abençoa, em nome do Senhor. Olha, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe, viu? Esta semana vamos servir a Deus. Estejam aqui, quinta noite, sexta noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, todo mundo aqui servindo ao Senhor nosso Deus. Quero convidar o pastor Paulo Oliveira. Hoje nós tínhamos já os nossos pregadores, ele é um grande pregador, mas hoje, como humilde servo de Deus, ele ouviu 2 mensagens. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer por este lindo ajuntamento hoje à noite. Graças te damos, Senhor, porque tens nos dado este privilégio de estarmos na tua casa,
recebendo, ó Deus, a ministração da Tua palavra, podendo, ó Deus, cantar os Teus louvores, recebendo, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, e nós Te louvamos, Pai, por todas estas bênçãos, e pedimos que o Senhor despeça o Teu povo aos seus lares, guardados pelas Tuas mãos, dando-lhes, ó Deus, uma semana de vitória, de paz, de alegria, ó Deus, prosperando o trabalho de suas mãos, ajudando os Teus filhos em todas as coisas, que a Tua graça, Senhor, seja abundante sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Assim nós Te pedimos, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Faça assim com a sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. E todos digam: Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Boa semana. Olha, não precisa pressa. Tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Não precisa pressa para sair aí do estacionamento. Calma.